Olá, meu amigo, meu irmão, boa tarde, bom dia, boa noite, que seja um tempo de paz aí nesses momentos de quarentena. Hoje nós estamos falando e vivendo momentos difíceis, né, dessa pandemia, e eu tenho tentado trabalhar para ajudar você a liderar de casa. Como é que você pode ser um bom líder à distância? Esse tem sido meu tema nas últimas 3 semanas. Falamos um pouco sobre liderança em casa, a necessidade de estar presente mesmo na ausência, mesmo no distanciamento social, e falamos também a respeito de recolher e ter informações concretas. E o tema de hoje é realidade. Começa agora o podcast de liderança com o pastor Klaus Piragini. Tema: realidade. Nesses dias tem sido muito difícil para nós entendermos o que é real e o que não é real. Todos os dias, querido, acredite nisso, todos os dias eu recebo WhatsApp de pessoas mandando para mim notícias que eles não sabem definir se são reais ou não. Até mesmo de grandes empresas e grandes informações de meios de comunicação, a gente fica com essa dúvida. Existe um misto de dúvida com insegurança, que a gente não consegue definir o que é real e o que não é real. Hoje o tema que eu quero trabalhar é sobre a importância do líder definir o que é realidade e o que não é real na vida dele. Por que isso é importante? Porque, como eu falei semana passada, as informações elas vão gerando em nós muitas preocupações e dúvidas. E se a gente tiver informações ruins, nós não vamos conhecer a realidade. E um líder, a base de um líder, a responsabilidade real de um líder é definir o que é realidade e o que não é realidade. É definir aonde estão os problemas, aonde estão as situações, aonde a empresa se encontra, como ela se encontra, quais são os números reais. Isso é muito difícil, quais são as informações reais. Principalmente no tempo de hoje, que a gente acaba não entendendo o que realmente está acontecendo. Uma vez uma pessoa que você acreditava que era um grande jornalista, uma pessoa e fala uma coisa, vem um outro que você acredita que era um grande jornalista também, fala completamente o contrário. Informações. Ontem eu li uma matéria interessante no jornal, na mesma página, tá? Eu não vou criticar o jornal, não é isso que eu quero fazer, eu quero que você entenda a dificuldade de encontrar a realidade. A mesma página, estava lá uma matéria falando sobre determinado medicamento e sua eficácia, e do lado uma outra, assim, poucas páginas abaixo, você rolava a página, você via uma outra matéria falando que aquilo não tinha efeito. Eu não entendi. A mesma matéria, a matéria embaixo não tinha efeito. Então, eu li toda a matéria que tinha efeito e li toda a matéria que não tinha efeito, não cheguei a conclusão nenhuma, fiquei na dúvida se aquele medicamento era bom ou era ruim. Então, isso é a nossa realidade hoje. E para a gente compreender que você não pode ir sem saber realmente aonde você está. Por isso que nós estamos passando por toda essa insegurança. Como a gente não sabe aonde realmente a gente está, a gente não consegue ir. Você só pode ir quando você reconhece aonde você está. Eu sei que eu estou aqui e eu preciso ir para o norte. Eu sei que estou aqui e eu preciso ir para o centro. Eu sei que estou aqui e eu preciso ir para Lapa. Então eu consigo saber mediante onde eu estou. Na liderança não é diferente. A liderança é muito igual. Se eu não sei onde eu estou financeiramente, relacionamentos, profissional, clientes, se eu não sei aonde eu estou com as pessoas, é muito difícil saber para onde eu estou indo. Então a primeira coisa que um líder precisa fazer é tentar definir o máximo que ele puder a realidade. Não só com informações que agradam, como eu falei semana passada, mas também com informações que são contrárias àquilo que ele pensa e àquilo que ele não gostaria de ouvir. Então o que é real vai definir para onde você vai. Então você precisa primeiro criar uma base, uma fundação. A fundação é a realidade. Antes de você fazer planos, projetos, saber o que está acontecendo aí, investimentos, você precisa fazer uma fundação. E essa fundação chama conhecer a realidade. Se eu não conheço a realidade, eu vou estar me enganando. E isso pode ser muito perigoso. Eu estar me enganando pode dificultar ainda mais a minha tomada de decisão ou me fazer tomar decisões que são completamente erradas aquilo que eu gostaria de fazer. Então você precisa entender isso. A base da liderança é a realidade. Se eu não sei aonde eu estou e o que é real, eu não sei para onde eu tenho que ir. E eu vou construir os alicerces, né, meu futuro baseado
baseado na realidade. Então, antes de eu tomar uma decisão, eu preciso estar bem convicto que aquilo é real. Isso é feito pelos grandes líderes. Grandes líderes procuram informação para conhecer a realidade, para poder antecipar os fatos. Ele sabendo os fatos antes, ele pode tomar decisões melhores e pode ter atitudes mais rápido. Então, antes de você tomar uma decisão, você precisa ser franco com isso. Algumas pessoas, elas, por causa do momento que estamos vivendo, talvez isso tenha até asseverado mais, tenha dado mais problemas para isso, algumas pessoas acabam se enganando. E não adianta você se enganar. Não vai fazer bem nenhum para você se você se enganar. Na verdade, vai lhe dar mais problema. Quanto mais você se engana com os números, quanto mais você evita de olhar a realidade, mais você vai construir uma fundação que, na verdade, vai ser uma areia movediça ali e vai prejudicar muito mais na sua tomada de decisão. Então, quanto maior for a compreensão de um líder da sua realidade, maior é a sua fundação e mais alto ele pode ir. Ou seja, eu compreendo realmente como eu lido com os meus colaboradores, quem eu posso contar, quem eu não posso. Isso me ajuda a tomar decisão. Isso não quer dizer que a pessoa é má ou é boa, não é isso. Quer dizer que pessoas têm atitudes diferentes, você precisa conhecer. Eu reconheço a realidade da capacidade das pessoas que me ajudam. Então eu sei onde eu posso colocá-las e onde elas podem desenvolver um papel melhor nesse tempo. Eu reconheço aqueles que produzem mais à distância, aqueles que têm mais dificuldade. Isso me ajuda também na tomada de decisão. Eu reconheço o momento econômico, eu entendo o momento econômico do Brasil, o momento econômico do mundo e o meu momento econômico. Então isso vai me ajudar a criar essa fundação. Quanto maior essa compreensão, maior é a sua da realidade, mais você pode crescer e formar uma fundação maior e desenvolver os seus projetos. Muitas pessoas têm dificuldade disso porque, como eu falei no podcast passado, e essa é uma continuidade, ele acaba tendo informações que na verdade deformam, não informam, né? Vai recebendo várias informações que não checa se aquilo é real, se realmente aconteceu, e essa informação vai destruir toda a fundação que ele está criando. Então você precisa entender muito isso. Nós precisamos entender que a informação vai nos trazer um mecanismo importante, que é conhecer a realidade. Então quem informa, falei semana passada, pode te formar ou te deformar. Isso é muito importante. Por quê? Porque você às vezes está construindo uma realidade toda baseada numa informação que está errada. Que a pessoa está fazendo aquilo só para ganhar dinheiro, ou para vender mais jornal, ou para ter mais notícia, ou para ter mais views, e você está acreditando que aquilo é sincero, é verdadeiro. Então cheque os fatos, porque essa informação vai gerar em você a convicção daquilo que você vai fazer. Principalmente nos dias de hoje, onde a realidade é tão volátil, né? Um dia você ouve uma história, no outro dia aquela história não é verdadeira. Um dia você escuta aquilo que vem de uma informação que você sente segura, como eu já falei no podcast passado, e você acaba tomando decisões baseadas naquilo e vai descobrir que nada daquilo é verdadeiro, não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Então, hoje é um desafio ainda maior para o líder. Então, aqui vai algumas dicas de liderança. Para descobrir a realidade, você tem que checar, você tem que investigar. Muita gente, na minha experiência de liderança, demonstra que prefere se enganar do que conhecer a realidade. O que é se enganar? É você dizer, não, isso aqui... Por exemplo, eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma consultoria financeira, e geralmente quando eu fazia consultoria financeira era para recuperação da empresa, e eu perguntava para a pessoa, quanto você deve? E a pessoa diz assim, eu devo mais ou menos 100 mil. Aí eu falo, ok, então você deve isso. Mas só pela forma como ela respondia, eu sabia que ela não sabia a realidade dela. Ela não sabia quanto ela devia. Então, pedia para trazer os números, fazer um levantamento de dívidas. Me lembro uma vez que a pessoa disse 100 mil e quando nós terminamos a dívida era 400 mil. E por que era assim? Porque ela compartimentalizou a realidade. Isso é interessante. Ela colocou uma dívida, isso aqui não é dívida agora, não preciso me preocupar com isso agora, então deixa isso para lá, não é meu preço. Entende? E essa compartimentação fez com que ela desfocasse a realidade e não enxergasse
aonde ela estava construindo. Então fazendo um monte de coisa que ela não podia fazer naquele momento, porque ela não queria enxergar a realidade. Então as pessoas às vezes, inclusive eu vou dizer sincero, qualquer ser humano, principalmente em tempo de crise como essa, prefere se enganar. Ele prefere, não, isso aí não é um problema, isso na verdade está tudo bem. E alguns, por exemplo, às vezes se enganam por outra realidade, né? É aquela história de que às vezes a sua empresa, o seu setor nessa pandemia vai ser muito requisitado, como por exemplo logística, como o pessoal que trabalha com entrega, coisas que vão ser vendas online, vão ser muito requisitadas, porque os grandes shoppings estão fechados e tudo mais, e você acaba entendendo, e você começa a vender mais, mas ao invés de você se preparar para aquilo, você ouve uma outra realidade, se informa com pessoas que estão vivendo um outro momento, e você perde a oportunidade de avançar e crescer. Então isso é muito complicado. Mas o que eu vejo é que quando as pessoas se enganam, elas prejudicam muito o seu trabalho. Porque elas não percebem que se elas não forem francas, por mais doloroso que possa ser, elas vão realmente criar uma fundação que vai destruir tudo que elas querem criar. Você pode entender isso, que você só vai poder ir, eu vou repetir isso que eu já falei no começo, quando você souber realmente onde você está. Então você precisa saber onde você está, senão você não vai conseguir. Nós não fazemos um favor, sabe, a nós mesmos, nunca vai ser um favor para nós quando nós nos enganamos. Nós ficamos falando assim, olha, isso é muito complicado, isso não é bem assim, você está exagerando, você não está fazendo um favor para você. Você tem que ser real, tem que ser franco, tem que enxergar o que está acontecendo e perceber aquilo que você pode melhorar, o que você não pode melhorar. Então, as minhas dicas são assim. Primeiro, separe a realidade do que é emocional para você. Às vezes é difícil você perceber que uma pessoa não está mais afim de trabalhar com você e você até gosta da pessoa, então você quer separar a realidade disso, você quer falar, não, isso é coisa da minha cabeça. E às vezes a pessoa está te dando tantos sinais para isso, né? Então, cheque os fatos, olhe os detalhes, olhe os detalhes, não se engane com aquilo que você imagina que seria bom, seja franco com você, perceba o que é real, o que as pessoas estão falando e aquilo que não é real. É complicado nesse tempo, porque, como eu disse, a gente estava acostumado a receber informações de algumas fontes que agora estão completamente perdidas também, porque elas também não sabem a realidade de tudo. Então a gente precisa sempre estar comprovando isso. Mas principalmente, não tome nenhuma decisão, isso é um dever do líder, sem saber qual é a realidade que ele está. Se você não sabe ainda, o que eu faço? Mas eu preciso tomar uma decisão. Tente postergar um pouco essa decisão até você conseguir juntar a maioria dos fatos que você precisa. Tem pessoas que tomam decisões muito, muito rápidas e não enxergam a realidade, né? Há uma história que é antiga, que eu lembro de ter ouvido, quando eu era garoto, acho que você conhece, foi de um homem que encontrou um pequeno lobo, um lobo abandonado, né, na mata. Ele era um lenhador e ele achou um filhote de lobo na mata. E ele pôs para dentro de casa. Ele tinha um filho pequeno, ele tinha um filho recém-nascido, a esposa dele tinha falecido e o filho dele era bebê. E um dia ele saiu para cortar a lenha e foi para casa depois com aquelas lenhas todas que ele tinha cortado. No caminho ele encontrou o lobo, que já tinha crescido um pouco, que ele tinha cuidado, e já era um lobo de médio porte. Quando ele olhou o lobo, a boca do lobo estava toda ensanguentada, estava toda cheia de sangue. E ele, percebendo aquilo, ele ficou furioso, porque rapidamente ele imaginou que aquele lobo tinha devorado o filho dele, que tinha ficado em casa. Então ele foi e matou o lobo. Quando ele chegou em casa, irado e triste por tudo aquilo que aconteceu, ele encontrou o filho dele dormindo. E ao lado do filho dele, ele encontrou uma raposa que tinha entrado em casa e estava próximo à cama do menino. E aquele lobo que ele tinha matado tinha, na verdade, defendido o filho dele. Isso acontece por quê? Porque às vezes a gente não enxerga que tem uma realidade diferente, que alguma coisa está acontecendo e a gente não checa os fatos e toma decisões precipitadas. Aquele homem, na verdade, feriu um animal que era leal a ele porque não compreendeu a realidade, não checou a realidade. Antes de checar a realidade, tomou decisões. Muitos líderes fazem assim.
levados pela emoção, levados pela insegurança, levados pelo medo, levados pelo desejo de não saber a realidade verdadeira, aquilo que é verdadeiro, ele vai e joga tudo nas decisões precipitadas. Então não faça isso, tenha um pouco de paciência, guarde um pouco os momentos. Se ainda você não sabe, espere um pouco. A segunda dica que eu queria dar a você é que mude um pouco a fonte das suas informações. Já falei isso no outro podcast, mas essa é uma continuidade. Para que você possa entender melhor a realidade, você precisa ter de outras fontes, ouvir outras pessoas falarem e outras opiniões. Hoje nós vemos uma dificuldade com isso, porque as pessoas ouvem alguma coisa e antes de terminar já falam, absurdo isso que você está falando, não aceito, e acabou, porque é muita informação que a gente recebe. E aqui vai uma terceira situação. Se está com dúvida, cheque os fatos 2, 3, 4 vezes, olhe os números de novo, perceba o que está acontecendo, avalie diariamente o que você está vivendo, para que você possa construir uma realidade que seja uma fundação firme e forte para você avançar nesse tempo de crise. Então isso é muito importante. Hoje nós não conseguimos saber toda a realidade ainda. Nós estamos no mês de maio e a gente está enxergando essa crise que está vindo com muitas perspectivas diferentes, com muitas opiniões diferentes, todo mundo declarando que vai ser terrível, mas isso pode ser diferente para cada pessoa e cada companhia, cada empresa, cada lugar pode ter uma realidade peculiar sobre essa crise toda. Então, estejamos orando para que Deus possa nos dar graça, para a gente poder passar por tudo isso em paz. Que Deus abençoe sua vida. Vamos só terminar agora. Descobrir a realidade, então, leva tempo. Construa sobre a sua verdade, sobre aquilo que é a verdade, mas não faça isso de maneira precipitada ou equivocada. Eu quero fazer um review com você. A responsabilidade do líder é definir a realidade. A realidade vai dizer para onde você vai. Você não pode ir sem saber aonde está. Você deve formar sua fundação baseada naquilo que é real, para que você possa crescer. Para isso você precisa buscar informações melhores e mais confiáveis e entender quem realmente informa você. Esse é o nosso review de hoje. Espero que isso abençoe sua vida. E quero deixar 2 perguntas para você. A primeira, o que você acredita ser as prioridades da liderança com relação à realidade? Quais são as suas atitudes para checar a realidade? O que você tem feito para descobrir o que é real? Segunda pergunta que eu quero dizer para você é muito importante. Você sabe aonde está nesse momento? Você sabe a sua realidade nesse momento? Se não sabe, é hora de parar e tentar descobrir isso para que possa ser melhor desenvolvido, melhor trabalhado nesse tempo de crise. Deus abençoe sua vida e tudo quanto fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação. Se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!